claro. O que eu quero dizer isso, tá? O que eu quero dizer? Digamos que tem um cara lá que ele assaltou o Banco Central, né? O cara assaltou o Banco Central, beleza? Então, eu vou lá e pego o chefe do bando, né? Não, não pego o chefe. Eu quero buscar o chefe. Então, eu vou lá e torturo alguém. Torturar. Não, torturar não pode torturar para se conseguir a justiça, certo? Então, acabou esse negócio de torturar, de colocar no pau de arara, de fazer algum meio para que alguém confesse o seu crime. Tranquilo? Para você ter uma ideia, o Código Penal também a Constituição Federal trouxe que ninguém pode ser condenado sem o trânsito em julgado, tá? O que significa esse trânsito, tá? Em julgado. Olha que interessante. Trânsito em julgado, na linguagem jurídica, quer dizer não cabe recurso. Os países signatários só podem prender um cidadão após o trânsito em julgado, ou quando não cabe mais recurso. Tá? Por isso, uma discussão severa sobre prisão em segunda instância. Essa é uma das questões em que alguns dos ministros do STF se lançaram mão para fazer ali a sua sentença, né? O seu acórdão ali, a sua súmula, beleza? Ok? Outra coisa, todos terão um julgamento justo, independente se ele é estuprador, se ele é um chefe de terrorismo, todos deverão ter um processo justo em um tribunal independente e imparcial. O que isso quer dizer? Um tribunal que não seja formado para aquele crime. Entendeu? Então, eu não posso formar aqui, ó, vamos pegar esse público aqui, vamos formar para a gente julgar o cara que cometeu esse crime. Não, não podemos. Precisa ser um tribunal imparcial e um tribunal independente. Ou seja, ele precisa fazer parte de um poder, tá? Um poder judiciário. O Brasil se enquadra nisso, né? O Brasil também tem o princípio da imparcialidade, beleza? Ok? Tudo que o Dudu está falando aqui é tudo em tese. Tranquilo? Beleza? Então vamos lá. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela tem mais de 70 anos, certo? Então é uma coisa muito interessante para se buscar aí, tá? Olha, 70 anos completou-se e isso pode ser aí vários temas para as próximas edições aí do Enem, vestibulares, etc. Tá? Ainda é de extrema importância. Por quê? Vamos pegar a nossa pandemia agora, certo? Por que é de grande importância a Declaração dos Direitos Humanos, tá? Lembrando que os países signatários, eles são, eu não posso dizer obrigado, mas eles têm uma obrigação, né, vamos colocar entre aspas, de fazer valer essa declaração por serem signatários, uma vez que não obedeça a esse pacto, certo? Prejuízos acontecerão, prejuízos de várias formas, certo? Lembrando que a gente sempre depende aí de muita coisa do fator externo. Olha o que essa declaração, né? Olha que interessante essa citação aqui. Declarações de emergência baseadas no surto de Covid-19 não devem ser usadas como base para atingir grupos. Olha que interessante, tá? Por que é importante a Declaração dos Direitos Humanos? Como eu disse para você, direitos humanos não é direito só de bandido, tá? É de todos. Acaba que abarca o interesse muito mais de grupos desordeiros no Brasil do que os ordeiros, mas ela é para todos, tá? Grupos, minorias, indivíduos específicos. Não deve servir de cobertura, olha que interessante, para ações repressivas, sob o pretexto de proteger a saúde. Olha que interessante, ó. A saúde, segundo a Declaração dos Direitos Humanos, não é maior que a liberdade. Olha que interessante, certo? Se a gente pudesse colocar numa hierarquia, embora não exista isso, mas quando se vai julgar, em primeiro vem a vida, a liberdade e a saúde, beleza?
Porque a saúde, ela abarca outros direitos, beleza? Ela está dentro de outros direitos. Então, eu não posso, pessoal, por causa da Covid-19, ferir esses dois princípios, da vida e da liberdade, certo? Não deve servir de cobertura para ações repressivas, ou seja, ninguém pode ser preso, tá? Por estar na rua com um decreto de que não devemos estar na rua, entende? Certo? Não é essa a forma de silenciar, tá? O povo, beleza? Tranquilo? São partes aí, isso aqui, tudo que eu li aí são releases, tá? Que compõem aí o que a ONU declarou nos últimos dias dessa pandemia. Tranquilo? Só para você ver como esse tema está atual, beleza? O que também muitos, essa segunda parte da aula, o que poucos sabem é que foi uma mulher, tá? A esposa do presidente Franklin Delano Roosevelt, certo? Beleza? Ela foi a responsável por produzir esse texto, tá? A senhora Eleanor Roosevelt, tá? Então, ela ali em 1946, foi nomeada como representante dos Estados Unidos nas Nações Unidas, e essa nomeação veio de Henry Truman, certo? Vice-presidente. O Truman, que era vice-presidente do marido dela, a nomeou, tá? Ali porque em 1945 o Roosevelt morreu, então o Truman, que era o vice-presidente, nomeou a esposa do Roosevelt como a representante deles na Comissão dos Direitos Humanos na ONU, certo? E ela, então, foi a grande defensora, inclusive do que eu falei para você, por ser o nome declaração e não pacto ou não tratado, beleza? Ela tem uma importância sui generis, então. Como é o nome dela, não esqueça, tá? Importantíssimo quando você for falar de mulher na história aí, ó, Eleanor, tranquilo? Olha aqui o texto que ela coloca aqui. Afinal, onde começam os direitos universais? Isso aqui é ela, tá? Ela escrevendo, tá? Ela coloca assim, ó, começam em pequenos lugares perto de casa, tão perto e tão pequenos que eles não podem ser vistos em qualquer mapa do mundo. No entanto, estes são o mundo do indivíduo, a vizinhança que ele vive, a escola ou universidade que ele frequenta, a fábrica, quintal ou escritório que ele trabalha. Tais são os lugares onde cada homem, mulher e criança procura igualdade de justiça, igualdade de oportunidade, igualdade de dignidade, sem discriminação. A menos que esses direitos tenham significado aí, o que ela quer dizer com esse aí, certo? Nos lugares mais simples, fábrica, quintal, escritório, beleza? Ok? Eles terão pouco significado em qualquer outro lugar. Sem a ação organizada do cidadão, então ela queria organizar um pensamento, beleza? Para defender esses direitos perto de casa, nós procuraremos em vão pelo progresso no mundo maior. Quem declarou isso foi a senhora Eleanor Roosevelt, beleza? Ok? E uma das suas defesas lá na ONU sobre isso. Por isso, tá? Por isso, o ensino básico é o grande expositor disso. Ok? É no ensino básico que se deve ensinar essas ideias, segundo a Eleanor, aí, a mulher que praticamente bolou a maior parte disso que nós conhecemos, tá? Outros, e como que eu faço para colocar isso na redação, beleza? Então, a preocupação nossa é a redação. Então, lembrando que na redação nós podemos colocar isso aqui em forma de contexto, tá? Ou eu posso colocar isso como elemento de prova, tá? Prova 1 ou prova 2, certo? Beleza? Contexto. Vamos pensar em que situações eu posso trabalhar direitos universais, beleza? Quando eu estou falando de qualquer tipo de crise, quando estou falando de etnia, certo?
quando eu estou falando de liberdade, olha quanta coisa. Tá? Quando eu estou querendo tratar a respeito de raça, quando estou querendo falar sobre bullying, ok? Quando se tratar sobre economia, quando se tratar de temas como crimes, certo? Olha só, beleza? Deixa eu só apagar ali, para que ainda tem mais coisas que eu quero colocar para você. Tá? Isso aqui só com relação à introdução. Imagina os temas aí. O que mais? Crimes. Eu posso tratar isso aqui com relação à educação, ok? O que mais que eu posso trabalhar com contextualizar essa ideia de Declaração Universal dos Direitos Humanos? Quando se eu trabalhar de arte, certo? Quando se tratar de política, beleza? Quando se tratar de liberdade de ir e vir, está ali, economia, vamos colocar aqui o que mais sobre igualdade, né? Igualdade entre as pessoas, etc. Tranquilo? Como prova, né? Lembrando que a prova eu vou colocar no segundo período do D1 ou do D2, certo? Aqui a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Por quê? Porque se eu estou trabalhando com relação à prova, pode ser com qualquer um desses temas, certo? Lembrando que quando eu estou falando de prova, eu tenho que levar em conta a minha tese, certo? Porque para eu provar com direitos humanos, a minha tese tem que estar entrelaçada com essa ideia da Declaração, né, Universal dos Direitos Humanos. Tranquilo? Ok? Beleza? Essa é a ideia central aí. Tranquilo? E os direitos humanos lá na conclusão. Beleza? Muito simples. Lá na conclusão, quando se fala que eu tenho que respeitar os direitos humanos, significa que nenhuma forma de agressão pode acontecer. Como assim, professor? Certo? De nenhuma forma. Perceba que a Declaração Universal dos Direitos Humanos trata todos iguais perante a lei e que ela atribui um direito até o maior criminoso de ser, então, de responder a um processo legal, certo? Por um poder judiciário que seja, ok, que seja independente. Beleza? Então, não cabe a você fazer qualquer tipo de julgamento no seu texto, tranquilo? Você não pode, mesmo que a gente esteja falando de estupro, beleza? Digamos que a gente esteja, outro tema aqui, ó, outro tema que dá para a gente falar, estupro, violência doméstica, pedofilia, né? Olha quanta coisa, pedofilia. Então, imagina que eu esteja tratando de um pedófilo, um criminoso nojento, asqueroso, e aí eu coloco uma ideia, assim, é necessário que o Poder Judiciário coloque esses nojentos, essas pessoas de péssimo caráter. Não, eu não posso ofender, certo? Eu não posso entrar na dignidade da pessoa humana. Eu não posso ofender. Embora ele tenha cometido o maior crime, não cabe a mim, que não sou um julgador, fazer e emitir um juízo valorativo, certo? Por isso eu peço para você, cuide com advérbios, beleza? Então tenha muito cuidado com os advérbios. Por quê? Porque geralmente advérbios fazem juízos de valor, ok? Falando a respeito de Declaração Universal dos Direitos Humanos, tranquilo? Em breve sairá, então, a nossa segunda atividade avaliativa, um texto, beleza? Estude bem, leia, tá? Leia a Constituição Federal, tá? Para complementar o teu estudo, Constituição Federal, artigo 1º, 3º e 5º, tá? Esses artigos aqui são os mais especiais para a gente finalizar essa aula, beleza? Eu garanto para você
que você vai poder utilizar esses temas encontrados nesses artigos em muito das suas teses, em muito dos seus argumentos, em muito das suas contextualizações, beleza? Ok? Então, aqui eu digo para você que foi um prazer inenarrável a nossa aula, beleza? A gente se vê por aí. Valeu, moçada! Então, muito cuidado com juízos de valor. Tranquilo? Ok? Essa foi a aula de hoje.